Olá, minhas amigas e amigos, canal Canivetes e Músicas, sejam muito bem-vindos, se inscrevam no canal, não custa absolutamente nada, ajuda pra caramba. Aqui conversamos muito sobre canivetes, não só esses modelos suíços como outros canivetes também, e agora de um tempo pra cá, já tinha feito lá atrás alguns vídeos sobre canetas e tal, e de um tempo pra cá também a gente vem gastando um tempinho aí pra falar com os amigos que gostam das coisas históricas de canetas. Canetas simples, comuns, até de bique a gente já falou, né? Por que não? Mas hoje eu vou falar da rainha das canetas, gente. Da principal caneta que o mundo já produziu, talvez a melhor caneta que o mundo já produziu. Vai aqui um certo fanatismo, como eu tenho pelos canivetes Victorinox. Na verdade, eu tenho uma caneta dessa já que eu não pude mostrar porque ela está na revisão e demora bastante. E ontem fui presenteado, esse fim de semana, na verdade, fui presenteado com esta caneta maravilhosa que vocês viram aí. É a Parker 51. Vou contar um pouco de história dela para vocês, do criador dessa marca que até hoje está aí no mundo, e vamos botar ela para escrever, que é o principal, que é também a minha ansiedade para hoje, tá certo? Vamos lá, roda a vinheta. Pegue o seu canivete, vamos juntos acampar, passear naquela trilha, ver um lugar para deitar. Então vamos lá, gente. Hoje eu vou contar um pouco da história, do que eu tenho de informação, do que eu sei, do que eu li, do que eu busco por gostar, por ter algum atrativo, né, da histórica caneta Parker 51. Primeiro, como essa chegou à minha mão. Gente, isso foi um presente do meu sogro, Geraldo Rocha. Um abraço, seu Geraldo, se o senhor por acaso chegar a ver esse vídeo. Ele sabe, ele tem uma coleção de canetas, tem outras inclusive, Montblanc, canetas lindas, maravilhosas. Lógico que eu não ia ser indelicado de pedir outra a ele. Essa eu fui fazer uma visita, ele estava com um pequeno problema de saúde, estava no hospital, fui fazer uma visita, comentei, levei a minha caneta tinteiro, a Canlin, que também tem vídeo sobre ela, e aí disse que era muito fã da Parker 51, que eu tinha uma que estava em revisão, e ele me disse que ia me dar uma Parker 51 e cumpriu. Tá aqui o presentão dele. Claro que ela não estava nesse estado, ela passou por horas e horas de polimento. Eu passei o fim de semana dedicado a ela, coloquei aqui, ó, num pedacinho de pano, pasta jacaré, essa pasta que a gente conhece, esse produto de polimento, né, de joias, que a gente usa muito para afiar os canivetes. E não foi só esse pano, não, foi outro. E passei horas e horas retirando tinta dentro dessa caneta. Por quê? Porque o seu Geraldo, ele parou de usar essa caneta em 1955, segundo ele me deu informação. Em 1955 eu guardei ela, não usei mais. Guardou com tinta dentro. Então essa tinta resseca em toda a sessão e tem problemas. Então meu empenho nessas 48 horas foi justamente colocá-la para funcionar, deixá-la em condição de entintá-la, de botar tinta nela, e a gente vai fazer isso junto aqui e botá-la para funcionar. Primeira coisa, não dá para falar de uma Parker 51 sem falar um pouco da história dos instrumentos de escrita. A Parker está na sua vida, está na minha, está na sua, com certeza. Em 1800, lá no fim dos anos 1800, o professor George Parker, ele, para complementar a renda, ele vendia canetas, professor norte-americano, ele vendia canetas, na época só tinteiros, só existia canetas de tinta líquida, né, tinteiros, para os seus alunos, para complementar a renda. E essas canetas davam muito problemas e ele se sentia na obrigação de consertar essas canetas. Então ele percebeu que ele estava perdendo horas e horas e horas só consertando as canetas que ele vendia para os seus alunos, e se sentia de alguma forma responsável por elas e pelos alunos. Dessa forma, ele tinha vontade então de criar o seu próprio instrumento de escrita, a sua própria caneta. George Parker, então, em 1888, apareceu 1888 e 1889, coincidentemente, o ano da abolição da escravatura no Brasil, né? Claro, outros países já tinham feito, essa aberração demorou para acabar aqui no Brasil, mas enfim, acabou em 1888. E então ele lançou a sua primeira caneta Parker. A partir daí foi uma evolução, ele teve uma grande venda para o exército, né? O exército norte-americano comprou um grande lote das canetas dele, fez ele faturar aí uma boa grana, acho que perto de $1 milhão na época, uma boa quantidade de dinheiro, né? Inclusive ele mandava para que os oficiais do exército escrevessem, né? Mandava a tinta em cápsulas que podia ser dissolvida na própria água da chuva, para que eles utilizassem as canetas tinteiro Parker, que não era essa, né? Essa foi justamente
mais ou menos em 40, 41, já era um projeto de 11 anos sendo estudado, a Parker 51, que é este modelo de caneta, que tem várias opções, né? Tem ela toda em ouro, Getúlio Vargas tinha uma Parker 51 toda em ouro, tem ela assim nesse formato, tem ela em outras cores, enfim. E aí ele lançou então, nos anos 40 ou 41, a Parker 51, justamente comemorando 51 anos da empresa Parker. E fez uma obra de arte, na minha opinião. Fez a melhor caneta de todos os tempos. É assim mesmo considerada, tá? O melhor instrumento de escrita de todos os tempos, o mais perfeito instrumento de escrita de todos os tempos. Com um sistema de abastecimento que foi variando ao longo do tempo. Se você ler a história da Parker, posso até depois fazer um outro vídeo contando toda a história da Parker. Ela já foi vendida para várias outras empresas ao longo dos anos. Mantém, né, a fabricação de canetas modernas. Você vê com a mesma flecha aqui, que desde os anos 30 é o que identifica a marca. Essa é uma Parker moderna, com tinteiro também, com pena. Caneta chamada bico de pena, tinteiro, né? Também entrou, claro, no mundo das esferográficas. Aqui é uma esferográfica Parker, bem básica, tá vendo? Bem simples. Essa você encontra em qualquer papelaria aí, a preço médio. Barato não é, mas preço médio. Barato é a Bic, né? Que tem suas vantagens também, já falei em um vídeo, pretendo fazer um outro vídeo só sobre a Bic. Então, gente, ele criou um instrumento de escrita duradouro. Você vê aqui, ó, essa caneta deve ser de 48, não sei. Seu Geraldo usou até 55. Linda, esse formato charuto é um formato muito bonito, me atrai muito. Eu sempre gostei dessa caneta, tive vontade de ter uma por conta desse formato charuto dela, tá? E com a tampa, nesse caso aqui, uma tampa folheada a ouro, a quantidade de polimento que eu dei nessa tampa, se não fosse um bom folheado, meu amigo, ela não estaria aqui mais não, viu? Eu quase arranco meu dedo aqui dando polimento para trazer ela de volta ao brilho original. A pedra, que é chamada a joia, né? Isso aqui é uma joia, que é comum na Parker 51 aqui em cima. Famosa joia da Parker. E folheada a ouro. Inclusive aqui na própria tampa aqui você tem essa referência, né? Vamos ver se a gente consegue ver, não é fácil ver. Mas aqui vai ter, que é uma impressão aqui bem em cima das ranhuras da tampa, mas aqui, ó. Parker. Vamos ver se a gente consegue ver. Girando aqui pro outro lado. O símbolo da Parker, tá vendo? Que não é fácil ver com uma lupa pequena. Made in USA, é uma caneta fabricada nos Estados Unidos. E aqui, ó, falando justamente 1/10 Gold 14, ouro 14, não é isso? Mais ou menos isso que tem aqui. Eu não vou cortar não, tá, gente? Eu vou deixar o vídeo eu vendo aqui com vocês do jeito que é mesmo para ver. Mas é isso mesmo. Linda caneta. Linda caneta. Bom, vamos lá no que consiste então, como funciona a Parker. E claro, eu estou falando nesse caso aqui da Parker 51, né, gente? Ela é uma caneta extremamente equilibrada. Todos os produtos aqui, gente, são de alta qualidade, né? Se você pegar, existem falsificações da Parker 51, muitas. Se você pegar esse corpo aqui dessa caneta de uma falsificação, é impressionante como ele é fininho. Isso aqui é coisa grossa, né? Uma resina aqui, um plástico, sei lá se é plástico ou resina, né? Bem grosso, realmente, um negócio feito assim para durar. Ele fez um negócio para durar a vida toda, né? Ela tem esse sistema de abastecimento, de conversor, que você põe dentro da tinta, dá algumas bombadas, na verdade 4 bombadas é o que eles indicam. Por que eu sei disso? Porque tudo isso está escrito aqui, tá, gente? Tudo isso está escrito aqui no conversor dela. Só não vai ser fácil a gente ver, mas que tá. Olha aqui, ó. Vamos tentar ver aqui o que for possível. Ver o que é que tem escrito aqui. Deixa eu achar aqui o foco. Parker 51. To full, para carregar, né? Pressione o êmbolo, né? O conversor. 4 times, 4 vezes.
E ele diz aqui, claro, para usar também tintas Parker, né? Tinteiro Parker. Aí use tinteiros Parker. Parker Pen Company. Made in USA. É o que tem aqui. Aí, Made in USA. É uma joia, é uma verdadeira joia. Eu estou usando aqui meu Explorer, meu canivete suíço, que eu gosto tanto também, tá, gente? Tem muitos vídeos sobre eles aí. Então, gente, a tampa aqui a pena é embutida. Isso foi também um sistema revolucionário na época, uma pena embutida para que a tinta não secasse. Com isso que você viu, ó, seu Geraldo me deu essa caneta agora, né, 2023, no começo do ano. E segundo ele não usa desde os anos 50. Se você visse, ó, coloquei dentro da água, esse objeto dormiu na água, passou mais de 15 horas dentro da água. E claro, por muitas vezes eu suguei água, tirei fora, suguei água, tirei fora, para limpar esse conversor, né, essa borrachinha, que inclusive ainda tem empresas aí, como a Casa das Canetas, o Perito do Cachimbo, que faz a substituição dessa borrachinha dentro. Você não consegue abrir isso aqui, tá? Deixa para um especialista abrir, uma pessoa que tem uma chave adequada para abrir isso aqui, mas a seção está aqui dentro. E você precisa limpar essa seção que estava com tinta seca desde os anos 50, né, gente? Então foram horas e horas aí de... Alguns até orientavam, eu fui ver na internet, botar água sanitária, eu tive medo, fiz uma mistura até 50% de água sanitária com água, consegui expulsar praticamente toda a tinta. Daqui, se eu botar na água, sugar e cuspir, vocês vão ver que vai estar a água limpa já, né? Essa borrachinha de dentro, esse siliconezinho de dentro é de altíssima qualidade, porque durar esse tempo todo só pode ser, né? E tá funcional, totalmente funcional. Tentei até hidratar, se eu conseguisse tirar isso aqui, eu ia botar uma hidrataçãozinha nele, talvez de vaselina, né? O que eu coloquei aqui nas roscas, eu aconselho colocar mesmo, é graxa de silicone, tá, gente? Graxa de silicone a gente usa muito, graxa branca de silicone, qualquer graxa de silicone a gente usa muito nas canetas. Inclusive algumas canetas que tem um sistema de abastecimento por conta-gotas, né? Eu vou explicar para você, é o eyedropper, né? O conta-gotas. Tem algumas canetas que tem esse sistema de abastecimento. Enfim, está aqui a Parker 51 e pela primeira vez, depois de ter feito a revisão nela, a gente vai botar a tinta nela e vai tentar ver se ela funciona. Pode não funcionar? Pode. Se não funcionar, eu vou continuar meu trabalho de botar água e tal. Se não tiver jeito, é uma caneta que eu acho que vale a pena sim a gente mandar aí, gastar um pouco nela, fazer esse investimento e mandar aí para um perito, para uma pessoa especialista nisso, para que faça o conserto dela e veja o que é que está realmente entupido. Sobre a tinta para usar nela, eu tenho algumas tintas, eu tenho uma tinta aqui da Pelican verde, eu tenho uma tinta Parker azul, eu tenho uma tinta da Cross, também azul, eu tenho uma tinta Montblanc marrom aqui que eu gosto muito. Deixa eu tirar a caneta daqui um pouquinho. O fato é o seguinte, essas minhas tintas são muito antigas, né? Eu sequei na minha vida acho que 3 ou 4 tinteiros desses escrevendo com caneta tinteiro. Tem até um seco aqui, ó, um Parker preto seco. Eu sequei uns 4 ou 5 tubos de tinta desse, né? Eu gosto muito da Pelican verde, gosto da Montblanc marrom. Todas elas têm bem pouquinhas. Isso é um problema nos tinteiros, gente, porque veja, a caneta tinteiro para carregar, você precisa enfiar toda a pena dentro da tinta. Cobrir, né? Tem que submergir a pena. E quando eles ficam secos, você tem que colocar assim de lado. Olha, você tem que colocar assim de lado. Alguns não, alguns, por exemplo, esse da Pelican, você consegue, ó. Ele é feito para você abrir e quando ela está secando, você botar assim de lado e a pena entrar aqui no canto e você acumula tinta para submergir a pena. O Cross também tem isso, ó. Isso é muito útil, né? Mas alguns outros não pensam nisso. A Montblanc você tem que botar toda na frente, ó. Tem pouquinho, ó, dá pra ver, né? Tá só aqui. Agora, o meu negócio é o seguinte, eu vou botar tinta numa Parker 51, uma caneta histórica, rara, com história, como eu disse, como eu contei aqui parte dessa história pra vocês. Inclusive, gente, vale dizer outra coisa, tá? Vale dizer que a Parker 51, como eu disse no começo, está na sua vida por vários motivos. Com esta caneta, vários documentos históricos foram assinados, como por exemplo o final da Primeira Guerra Mundial. Foi utilizada, ao que consta na história, uma Parker 51 em 1945, uma Parker 51 para assinar o Tratado de Paz.
né? Teve outros episódios conhecidíssimos, artistas famosos utilizaram em alguns momentos para assinar seus casamentos, né? Houve isso. O Fernando Henrique, no segundo mandato, na posse em 1999, do segundo mandato dele, assinou a posse dele com a Parker 51 de ouro, né, que era do Getúlio Vargas. Enfim, essa caneta tem história, afora outros, viu, gente? Outros documentos, né, tratados de direitos humanos tão importantes, né, para a humanidade, tratados de acordos de direitos humanos. Na minha opinião, a humanidade precisa desses tratados cada vez mais de direitos humanos, né? Foram assinados com essa caneta, com essa histórica e icônica caneta Parker 51, tá? Só para complementar. Então, quando eu disse que ela está na sua vida, ela está na sua vida porque não fosse esses documentos históricos, tanto do meio político quanto do meio artístico, do meio cultural, né? O que seria de nós, né? Sem, por exemplo, o fim da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, tá? Então, para muitos momentos importantes da humanidade, a Parker 51 foi utilizada. Voltando aos tinteiros, eu quis comprar então uma tinta nova e não achei da marca Parker. Comprei uma tinta Lamy. Lamy também é uma marca muito conhecida de canetas tinteiro, fabricada na Alemanha, ó. Made in Germany, tá? E comprei o tinteiro da Lamy pensando também nisso que eu disse para vocês, né? Olha só, Lamy. Azul, comprei azul básico. Esse caneta tem esse tinteiro, tem esse porta-limpador de pena aqui. Eu vou mostrar para vocês para que funciona. O legal dele é isso aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui para mostrar para vocês. Agora com mais espaço eu mostro aqui, ó. Ele tem, claro, tem a abertura do tinteiro normal, né? Ainda está lacrado, inclusive, a gente vai abrir junto. E tem aqui esse suportezinho aqui, ó, que é justamente onde fica esse rolinho para você limpar a pena. E ela tem uma coisa, esse tinteiro tem uma coisa excelente, que é isso aqui. É justamente onde é esse processo que eu estava mostrando para vocês, que eu preciso virar para ter acesso para cobrir a pena, que esse tinteiro da Lamy já vem com ele aqui abaixo, né, no próprio vidro, o lugar onde eu vou mergulhar a pena, principalmente quando tiver com pouca tinta, tá? Então tá aqui, ó, muito interessante isso. Isso aqui você tem que guardar para usar só em ocasiões especiais, né? Porque ele é um tinteiro muito legal para mesa, né? Porque toda vez que você coloca a caneta dentro, enche o conversor, você precisa limpar a pena. Então você corta um pedacinho disso aqui e limpa a pena, né? Não precisa procurar um trapo, um paninho, né? Mas quem usa caneta tinteiro tem sempre um paninho por perto, um papel higiênico, um papel toalha, enfim. Então é com essa tinta que a gente vai carregar a Parker 51 e tentar escrever com ela. Tentar ver se ela está funcionando, tá? A tinta, como eu falei, Lamy. Vamos lá, vamos trabalhar? Deixa eu abrir aqui. Opa, já saiu aqui, ó. Se não tiver cuidado, a gente se mela tudo, viu, gente? Deixa eu botar isso aqui no cantinho, não quero fazer meladeira. Já derramei, ó. Deixa eu limpar aqui. Já vamos então carregar e escrever com a Parker 51, mas deixa eu fazer a propaganda rapidinho aqui para vocês. Olha, lá no nosso Instagram, FN Couro, vocês encontram, entre outras coisas em couro, esses estojos, tá, gente? Estojos para suas canetas especiais em couro, tá certo? Eu uso a minha caninha aqui, a Parker 51 vai para cá também, né? Assim que ela for carregada, porque sim, eu vou usar. Aqui cabem 2 ou 3 canetas, depende da circunferência da caneta, tá? Estão lá à venda, tá, gente? Custa R$ 68,00 esses estojozinhos, tá? Já alguns amigos já compraram aí. Enfim, eu gosto muito deles, bem aceito aí pelo pessoal, tá certo? Então vocês encontram lá no nosso Instagram, FN Couro. Aguardo vocês lá, tá certo? Conversa pelo direct, deixa teu CEP, que a gente dá o valor do frete, tá certo? E vai conversando, tá bom? Vamos voltar para a caneta. Vamos lá, definitivo aqui, vamos para o carregamento da caneta, o abastecimento da caneta. Lindíssima Parker 51. Essa é a bombinha, como eu falei, ó. Eu vou botar aqui aproveitando indo lá fundo, embora que esteja cheio o tinteiro. Mas você vai lá no localzinho e vamos lá dar 4 bombadas, dei um pouquinho mais, 4 ou 5 bombadas, que é o que a Parker recomenda, né? Tenho aqui um trapinho, um papel higiênicozinho. Vamos limpar aqui a frente dela. Sem corte, tá, gente? Porque às vezes demora para carregar a seção. Sem corte. Pena limpa. Vou fechar o tinteiro, senão vocês viram que acidentes acontecem. Vamos botar o corpo da caneta. Botar no lugar.
E vamos ver a festa acontecer, coisa mais esperada acontecer. Vamos ver se acontece de imediato ou se precisa de um... Olha só, já está chegando aqui a tinta, olha só. Na verdade, gente, vocês não têm ideia de como esse é um momento tenso para mim, porque eu achei que ela poderia estar com entupimento, já está liberando, ó, totalmente. Eu achei que ela poderia estar com entupimento, que não me permitiria escrever com ela, que ela ia precisar de mais, digamos assim, de mais atenção nos processos de limpeza que eu fiz, ou até de enviar lá para manutenção. Mas não, ela está indo super bem. Deixa eu aproximar aqui para vocês verem a escrita dela de perto. Vamos lá, é justo que a gente chegue mais perto aqui. Deixa eu tirar a folha, trocar a folha. Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer alguma coisa aqui que não dá para vocês verem direito, né? Se eu subir aqui, será que fica melhor? Vamos lá. Sem corte. O bom desses vídeos é sem corte. Parker 51. Linda a escrita dela. Linda. Tinta. Lamy. Eu acho que a pena é ou F ou M, viu? De F para N. M. Pena. Eu não sei precisar, mas ou fina ou média. Nosso canal aqui é o Canivetes e Música. Nossa, tá muito gostosa de escrever, gente. Esse papel não é apropriado, tá, gente? É papel normal, papel de impressora, que não é apropriado para tinteiro, né? Peço que você, por favor, inscreva-se. Não custa nada, ajuda pra caramba, tá? E deixa teu like. Ou como diria Ariano Suassuna, teu joia. Nossa, gente, tô super feliz. Eu sinceramente tenho que dizer pra vocês que achei que ela fosse ter problema. Por muitos anos, né? Muitos anos com tinta aqui dentro, tinta velha, pela primeira vez recebendo uma tinta nova. Eu achei que ela pudesse ter problema, mas não está funcionando perfeitamente. Olha só, até para assinaturas rápidas, olha. Sem nenhuma falha. Que caneta, hein, gente? Que caneta magistral. Escrevendo bem em todas as direções. Claro, aqui, gente, a gente ainda vai mexer. No que você escreve, você vai lixando de novo essa pena. Essa pena vai adquirir o formato da sua mão, né? E você vai chegar a um nível, vamos dizer, de prazer na escrita. E é isso que traz a escrita tinteiro, né? De prazer definitivo na escrita com uma caneta tinteiro. A umidade aqui deve ser grande, a vazão de tinta é boa. Olha, a tinta seca bem rápido, viu? Você vê que eu pinto bem aqui, quando passo dele ela molha ainda, mas se eu passar depois de um pouquinho, ó. Vamos esperar 10 segundos. 8, 10. Ó, já não borra mais. Embora seja uma tinta, deve ser uma tinta um pouco seca da Lamy. Nossa. Que prazer, viu, gente? Bom, talvez para quem não seja interessado, e eu gosto de usar ela assim, esse formato charuto é lindo, mas você pode colocar também a tampa para encostar ela aqui, olha, e ela ficar mais bonita. É um papel 90 gramas, então evita que passe para o outro lado, porém não é um papel específico para caneta tinteiro. A gente vai conversar sobre isso também em outros vídeos. Nossa, bicho. Caneta tinteiro Parker 51. Canivetes e músicas. Meus amigos, por favor, se possível, se inscreva no canal. Não paga absolutamente nada e ajuda pra caramba. Muito satisfeito
Seu Geraldo Rocha, grande arquiteto, muito obrigado por esse presente fabuloso. Eu costumo dizer que eu não me considero nem dono, eu me considero a partir de agora um cuidador dessa caneta. Ela irá comigo só em ocasiões bem especiais, em assinatura de alguns documentos, alguns eventos que eu faço. Com certeza eu vou querer levar ela. Aos poucos, gente, essa pena vai pegando o formato da minha mão. É uma caneta que tem muita história, né? A gente não sabe por onde ela andou, como foi que seu Geraldo usou ela, né? Ele apenas me disse que acho que ganhou nova e usou até 1955. Né? E me mostrou outras joias que ele tem lá, outras belas canetas que ele tem lá. Adorei, tá aqui a caneta cheia, entintada, funcionando, tá? Uma caneta dessa é para guardar, como eu disse a vocês, sem nenhuma propaganda a mais, num estojo especial, para ocasiões especiais, digo eu, tá? Na minha visão, eu que gosto de canetas, é para estar só em algumas ocasiões, não é para você estar em todo lugar. Se você sair com uma caneta dessa, você tem que sair com 2 canetas, tá? Por quê? Porque tem sempre aquelas pessoas, me presta a caneta aí, vê a caneta no teu bolso aí, me presta a caneta aí, você vai emprestar uma caneta dessa para a pessoa, ela não vai nem saber escrever com a caneta, provavelmente, quem não tem prática com tinteiro precisa adquirir, né? Mas olha, estou super satisfeito com a vazão de tinta. Da tinta Lamy também gostei, viu? Gostei muito da tinta Lamy, recomendo, viu? Recomendo. E essa partezinha aqui é só isso aqui, gente, que às vezes a gente precisa limpar a ponta, né, da caneta. Então você parte um pedacinho, eu parti aqui porque sujou. Você está em algum lugar que você bota a tinta na caneta e não tem como olhar. Ela absorve bem de um lado, é feito um absorvente de um lado, do outro lado é mais liso. Então você limpa a ponta da caneta para você começar a escrever. É um tinteiro de mesa, um belo tinteiro de mesa. Gente, a gente quer criar aqui 2 grupos, tá? Enquanto eu vou escrevendo aqui, eu vou falando com vocês e vocês registrem aí se puderem. Queremos criar aqui um grupo para a gente poder trocar cartas. Aqui no YouTube mesmo, um grupo de troca de cartas. Vocês mandam cartas para mim, eu mando cartas para vocês. Na antiga, tá? Deixando o endereço. Fui saber sobre a carta social. Não sei se vocês sabem o que é isso. Os mais jovens não vão saber o que é. Carta social é um serviço dos Correios que você tem que mandar a carta bem levezinha, acho que ela não pode passar 10 gramas, e é feito com o menor valor do dinheiro do país. Qual é o menor valor do nosso dinheiro, o real? Centavo, 1 centavo. Então a carta social custa 1 centavo. Tá? Eu usei muito carta social nos anos 90, quando estudante, e eu mandava carta para namorada, tal, recebia carta e fazia muito carta social porque era barato. É uma forma de se comunicar. Hoje, ela está sendo só utilizada, essa carta social, para participantes de programas sociais e para detentos. Tá? Para pessoas que estão no regime penitenciário, no regime de detentos. Então, eu gostaria que a gente trocasse carta social, mas, por exemplo, eu não estou recebendo nenhum programa social, nem Bolsa Família, nem nada, então eu não tenho acesso à carta social. Então a gente faz carta comum mesmo, até porque caneta tinteiro, a ideia é que a gente escreva de tinteiro. Então caneta tinteiro, a gente escreve num papel especial, vai fazer vídeo sobre isso, mas ela funciona também em papéis comuns de impressora, como vocês estão vendo aí, ó. Eu estou fascinado pela caneta, fascinado. Estou aqui fascinado, bestificado com a escrita dela, com a vazão de tinta. E claro, ela agora que eu pela primeira vez, foi a primeira vez mesmo, tá, gente? Que eu botei tinta nela, eu passei 48 horas limpando essa caneta. Achei que, inclusive, quando eu fosse escrever, ela não iria, ela estaria entupida. Não, o que eu fiz foi suficiente para limpar toda a seção e a tinta está descendo aqui por capilaridade numa boa, bela caneta. Agradecer muito a seu Geraldo, claro, e a minha companheira, né? Minha companheira que deu a maior força aí para ele me dar esse presente. Dando um beijo. É isso, gente, muito obrigado. Olha, se inscreve, não deixa de se inscrever. Um momento especial para mim, que eu dividi aqui com vocês. Pode parecer bobagem, mas quem gosta dessas coisas vai entender pelo menos um pouco do que eu estou passando aqui para vocês, tá certo? Gente, como eu disse, se inscreve, não custa nada, ajuda pra caramba. Eu vou fazer vários vídeos sobre essa caneta, tá? Não tem jeito. Sou apaixonado por essa caneta, é como eu disse, a rainha das canetas. Use sempre um pouquinho de graxa de silicone nas roscas, justamente, essa caneta estava há muitos anos guardada, quando eu torci aqui estava bem duro, mas ela abriu, porque é um corpo bom, grosso. É um corpo bom, mas se fosse uma coisinha fraca, teria talvez quebrado, né? Acontece muito de quebrar. Que bela caneta, viu?
em todas as posições da pena. Claro, né, gente, que quem sabe escrever com tinteiro, sabe que desse lado aqui, se você usar esse lado aqui, ela vai escrever bem fininho, né? Tinteiro é para se escrever assim. Fantástica, maravilhosa Parker 51. Que prazer. Grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, gente.